Olá, tudo bem com vocês? Continuamos então a nossa série. Eu falei que ia falar sobre a construção do ego, o falso ego e o self-inflado. Então vamos lá. Nós, quando somos crianças, nós nascemos com o self. Vamos entender primeiro o self e o ego de forma assim bem simplificada. O ego é nessa parte que nós temos o contato com a realidade, cujo objetivo é manter-se em equilíbrio no mundo real, concreto, objetivo. É a nossa parte que nós temos o contato com o outro, com a sociedade, com o mundo externo. O self é a nossa parte da totalidade, a nossa potencialidade que está lá dentro de nós, uma parte inconsciente, é a nossa potencialidade. É como a semente de uma árvore que tem todo o potencial para se tornar uma árvore. É como se fosse a nossa semente lá dentro, nosso eu maior, nosso eu interior, que é a totalidade. É uma imagem do nosso potencial divino, digamos assim. Então, quando a gente nasce, quando a criança nasce, ela é um todo. Ela está muito sendo conduzida pelo id, que é a parte primitiva, instintiva, pulsional. Ela é um todo, ela não tem a diferenciação ou a separação do eu e do outro. Não existe isso. Isso aqui faz parte de mim, essa cadeira faz parte de mim, por isso que é um endeusamento. A criança ela é endeusada. Tudo me serve, tudo se volta para mim. Ela tem um egocentrismo. Na verdade não existe um ego, né? Não existe a presença de um outro e nem a presença de uma identidade própria. Existe só um misturar das coisas. Então é um estado infantil, é um todo, é um si mesmo inflado, é um self-inflado. O ego está encoberto, né, nesse momento da infância está encoberto, não tem uma identidade, há uma impulsividade, vamos lembrar da criança, a criança é impulsiva, está misturado com o coletivo, é o que eu quero, o que eu desejo, é o que o outro também precisa desejar. Porque na verdade não existe um outro, só existe o meu desejo e o que eu quero. Eu preciso ser servido, a ideia de endeusamento. A ausência de limites nega a vontade do outro pelo simples fato de não haver um outro, uma existência do outro. Então esse é o estado infantil da criança quando nós nascemos. Nascemos com o instinto primitivo, com a pulsão. Mas a criança não é má exatamente. A criança ela não tem, digamos, a escolha em si, ela é levada pelos seus impulsos, ela é impelida pelos seus impulsos. Então ela não é má, porque ela não escolhe exatamente, ela é impelida por aquilo. Então ela tem um self-inflado. E daí a gente vai passar por um processo que Jung vai chamar de processo de individuação, que é onde a gente vai se descobrindo enquanto indivíduo. Então imagine que isso aqui é uma criança com um self inflado, só tem um todo. E o ego dela está lá dentro, que é a parte que faz contato com a realidade e com o outro, que faz a diferenciação que existe ela e que existe um outro. Então, a experiência nesse processo é tirar esse ego de dentro dela. Ou seja, essa identidade dela que vai se relacionar com o outro. Então, nesse processo de individuação, nesse processo de educação, porque educação é no latim educare, que significa guiar para fora, e esse é o papel dos pais. Esse é o seu papel enquanto pai, guiar a identidade da criança para fora, tirar ela desse endeusamento e dar a ela a possibilidade de ela ter a sua própria identidade, não a sua identidade projetada nela. Então vamos ter esse processo que é a experiência de aceitação. A gente nasce dentro de uma experiência de rejeição, sai do útero. E ali nós somos rejeitados por aquele momento, vem a tensão, vem a ausência daquele útero, vem o processo de luto, de angústia, e a
gente vai ter uma experiência de aceitação, que é ao seio da mãe, que é o colo da mãe, onde alivia aquele processo de adoecimento da falta do útero. Então, esse processo de saúde, a aceitação é um processo de saúde, onde a gente vai ser reequilibrado. Saúde significa restauração, significa reequilibrar. E então a gente está nesse processo de reequilibrar a nossa vida. A gente nasce adoecido ali, na ausência. E o processo de aceitação da mãe, do colo da mãe, vai trazer o processo de restauração, ou seja, a homeostase, o equilíbrio, que é o processo de saúde. E a gente vai transitar nisso, né? E onde, nesse processo de aceitação, quando a criança vai para o colo da mãe, ela está ali tendo aceitação, o carinho, o acolhimento, ali vai tirando a identidade daquela criança. Ela vai entendendo que ela é um ser separado da mãe. Ela vai entendendo que existe um tipo de separação e ela vai saindo daquele endeusamento do todo. Então, nesse processo, o ego vai sendo retirado, do self. E esse é o processo então de individuação que Jung vai falar, que é separado do todo, mas com um eixo consciente da sua totalidade e essência. Então, eu tirei essa parte, né, da identidade da criança, que está me conectando com o mundo externo, mas ao mesmo tempo está conectada com o todo. E ela tem consciência, então, do eu, do tu e do nós. Esse é o processo de individuação. Ela se vê enquanto indivíduo e tem consciência de quem ela é, de quem é o outro e de quem existe nesse todo, no nós. E existe um eixo que ela não está desconectada do seu self, da sua potencialidade ali interna dela. Mas existe um falso ego que pode ser gerado. Isso aqui é um processo que seria o ideal. Mas pode existir isso aqui. Um ego saiu e desconectou-se com o self dela. O que é o falso ego? É quando quebra esse eixo, quando os pais projetaram a sua identidade no filho e esse filho não entendeu quem ele é. Ele tem um ego do outro, por isso que é um falso ego. Ele tem o ego do pai, o ego da mãe, a identidade da mãe, ele se relaciona com o mundo diante dos olhos, com os olhos dos pais, com os medos, os desejos dos pais. Então, é uma projeção da identidade do outro. Ele está misturado com o coletivo, o que o outro quer e o que o outro deseja é o que ele também quer. Diferente do self-inflado. O self-inflado, ele tem o seu desejo e todo mundo tem que satisfazer o seu desejo. O falso ego, não. Ele está sempre buscando o desejo do outro, é o que o outro quer, ele vai buscar satisfazer. Ele vai perdendo, ele na verdade não tem a sua identidade, tem a identidade do outro. Ele tem presença limitada de limites, não tem limites totais, não nega a vontade do outro, ele introjeta a vontade do outro. Enquanto o self-inflado, ele não tem a vontade do outro. E ele tem ausência de limites. Então nós vamos ter essas duas polaridades que são nocivas a essa criança. Quando não há uma experiência de aceitação saudável na vida dessa criança, ele vai ficar apenas na experiência da rejeição e vai continuar com o self-inflado e esse ego que está lá dentro não vai ser retirado e guiado para fora dentro dessa experiência de aceitação. E vai ter o falso ego quando esses pais tiraram a identidade dessa criança, mas projetaram a sua identidade nesse ego. E essa criança vai crescer com um falso ego. Então ela vai estar sempre preocupada com o desejo do outro. E o que seria ideal aqui é que haja esse ego conectado com o self dela. Então os pais precisam compreender a identidade dessa criança, as qualidades, aquilo que está dentro dela, as potencialidades dela, para que ela tenha consciência do eu, do tu e do nós. Então nesse processo de individuação ela entenda que ela é um indivíduo que tem desejos próprios, vontades próprias, mas que tem consciência da existência do outro e consciência da sua potencialidade que existe dentro dela. Desse Deus interior que existe dentro dela que potencializa ela a ser quem ela deseja ser, sem jamais ferir ou violentar o outro.
Então esse é o processo de formação do ego, que os pais têm um papel extremamente importante. Ok? Então é isso. Até mais e obrigado. E vamos postando mais nessa série sobre pais e filhos.